Sejam muito bem-vindos ao canal do Fala Gabica. Vamos falar de Copa América 2024, quartas de final. Vamos analisar as 4 partidas desta fase a partir de agora. Começando com o chaveamento, como eu sempre falo, assim eu disse também no vídeo da Eurocopa, caso você não tenha visto, veja, a gente vai deixar aqui nos cards para você, que o chaveamento é importante para apostas de vencedor, apostas de chegada de semifinal, em final, porque aqui a gente sabe quais são os possíveis confrontos que aquela seleção pode enfrentar. Então, nesse caso, lado esquerdo, a gente tem Argentina, Equador, Venezuela e Canadá, e do lado direito, Uruguai e Brasil, e Colômbia e Panamá. Então, no caso de Argentina e Uruguai, Argentina e Brasil, que são os confrontos mais esperados, entre aspas aqui, pela tradição dessas equipes, só acontecem numa possível final, beleza? Vamos começar analisando então os jogos do dia 4, vulgo quinta-feira, começando com Argentina e Equador. Começando com o lado argentino, uma primeira fase realmente muito tranquila lá no grupo A, vencendo o Canadá, o Chile e o Peru. Só um fato importante, né, pra gente comentar, né? A Argentina foi muito mais forte no segundo tempo, onde marcou seus gols, né? Curioso isso daí, porque normalmente o favorito vai com tudo para conseguir uma vantagem no primeiro tempo, e isso a Argentina acabou não conseguindo fazer. Tanto que, na minha opinião, os primeiros tempos da Argentina não foram tão bons como os segundos tempos. Não somente pela questão dos gols, né, da quantidade de gols marcados, mas sim também pela questão do desempenho. Claro que esse fator pode pesar, porque foi 0-0, talvez uma situação, ele abre o placar aqui contra o Equador, um exemplo somente, pode ser que isso daí mude, né? Mas foi isso que eu observei até o momento aqui na competição da Argentina. Do lado equatoriano, primeiro jogo, um grande susto, porque era um jogo que sabia que poderia ser muito decisivo nesse grupo, já que tanto Equador, Venezuela e México estavam muito parelho ali para ver quem que ia conseguir as possíveis 2 vagas, né? E aí perde para Venezuela, né? Que a gente vai falar um pouco mais tarde sobre a seleção venezuelana. E muito por conta, não tirando os méritos da Venezuela, tá? Pelo fato do Ener Valencia, né, jogador do Inter, ter sido expulso ali logo nos primeiros minutos. E aí acabou pesando. O Equador ainda conseguiu abrir o placar ali numa sobra de bola parada, mas aí depois acabou não tendo fôlego para sustentar o resultado por pelo menos 70 minutos jogando com um jogador a menos. E aí a Venezuela venceu. E aí teve que correr atrás do prejuízo, conseguiu fazer a lição de casa contra a fraca Jamaica, que aliás, para quem não sabe, a Jamaica em todas as competições, todas as vezes que jogou a Copa América, nunca venceu um jogo, né? E essa daqui eles foram eliminados perdendo os 3, né? Não conseguiu vencer nenhuma partida a Jamaica. Aí fez a lição de casa 3-1, mesmo jogando nos Estados Unidos. E aí, depois contra o México, segurou no limite esse 0-0 que classificava pela questão ali do saldo de gols o Equador. Então o Equador passou na bacia das almas, meu amigo. Essa que é a verdade. Se fosse assim na escola, né? Sabe aquele 5, 5,5? É basicamente isso que fez o Equador na primeira fase. Sobre desfalques, a única possibilidade de desfalque é o Marcos Acuña, mas por tudo que eu li, possivelmente ele vai estar no banco de reservas, inclusive brigando por vaga com o Tagliafico, mas acredito que o Tagliafico vai ser mantido no time do Lionel Scaloni. Do mais, a gente não vai ter grandes surpresas por aqui não. Talvez esse Di Maria aqui tá me confundindo um pouquinho, acho que o Di Maria vai dar vaga para o Enzo Fernandes, lembrando que isso aqui não é a escalação final, tá pessoal? Porque o Di Maria vem em alguns momentos, sendo considerado já um banco, né, dessa seleção argentina, até pelo fato do Scaloni gostar desse meio campo mais fortalecido para deixar o Messi um pouco mais à vontade em questão de marcação e tudo mais, né? E aí depois tem uma briga ali no ataque entre Julián Álvares e Lautaro Martins que fez gol, né? Que é um fato positivo para a seleção argentina. Do lado equatoriano também nenhum desfalque, tá? E aí fica a dúvida se o Félix Sanches vai escalar a seleção com o Rodrigues e Valência, que seria, em tese, 2 centroavantes, ou ele pode colocar o Minda, que foi um meio-campo que entrou muito bem, camisa 14, durante as partidas dessa Copa América. Vamos para as odds, para a gente analisar agora o mercado aqui na Betfair. Argentina, odd de 44, Equador a 9. E aí não tem como ser diferente. Primeira fase da Argentina foi melhor, a Argentina é melhor, a Argentina tem mais time, a Argentina é atual campeã, e do outro lado o Equador, que como eu falei, né, por mais que eu goste da seleção equatoriana, tenha colocado até como uma possível surpresa positiva aqui, não fez uma boa competição até o momento. Tem que se provar. E, cara, competição tiro curto, mata-mata, não tem o que fazer. Ou ganha aqui, ou se não, rodou. Beleza? Então essa aqui é a minha análise de Argentina e Equador. Favoritismo pro lado argentino. Óbvio que eu acredito que vai acabar se consolidando dentro de campo. Já dando a minha opinião, né? A Argentina passa. Beleza? Para sair aí do muro, então. Para tudo que eu preciso te dar um recado muito importante. Imagina apostar de graça na Copa América e Eurocopa por 40 dias. Com a nova promoção da Betfair você pode. Se liga como. Aposta até R$15 e se perder, você recebe o valor de volta em até 1 hora. Mas se liga, que somente a primeira aposta do dia é reembolsada. A promoção é válida por 40 dias, dando até R$600 em apostas grátis. Sem letras miúdas, podendo apostar em qualquer odd, mercado e esporte. Como participar?
Crie sua conta pelo link nos comentários e aproveite essa oportunidade imperdível de apostar sem risco. Seguindo com outra partida aqui entre Venezuela e Canadá. Essa aqui já acontece na sexta-feira, dia 5, tá? Também às 10 da noite, né? Horarinho bom aí pra quem gosta de dormir cedo, né? Mas vamos lá. Começando com a Venezuela, que surpreendeu, cara. 9 pontos na chave e apenas um gol sofrido. Curiosamente, um gol sofrido contra um time que tava com um jogador a menos, né? Mas enfim, depois venceu a seleção mexicana, que essa aqui eu vou aproveitar aqui pra ficar dando carteirada, tá? Eu acertei, coloquei que seria surpresa negativa essa Copa América e foi. Não esperava que ia cair na fase de grupo, mas caiu. Então eu acertei mais ainda, tá? E a Venezuela, que eu falei que só ia competir, meu amigo, tá competindo muito bem e pode até conseguir alguma coisa a mais, né? Olha que loucura. Então aí, na Venezuela, eu acabei errando para fazer uma meia-culpa aqui. E aí, no último jogo, mesmo com um time misto, né? Conseguiu ainda vencer a seleção jamaicana por 3-0. A seleção jamaicana bem fraquinha. Do lado canadense, aí a coisa foi um pouco mais difícil, um pouco mais complicada. Perdeu da Argentina, que eram pontos óbvios de se perder, era onde tinha que perder pontos. Depois venceu a seleção peruana que teve um jogador expulso aqui nesta partida também, uma baita entrada ali, me fugiu o nome do jogador, mas vacilou. E aí depois conseguiu sustentar um empate contra o Chile, né, que classificou a seleção canadense, mas era um grupo muito complicado, tá? Tanto que eu coloquei o Canadá como uma possível surpresa positiva, eu falei, se passar nesse grupo com Peru e Chile, duas seleções que são campeões da Copa América, né, e historicamente são seleções mais fortes, pô, já é uma baita conquista, então para mim o Canadá já tá indo além, né, do que todo mundo imaginava, né, inclusive nas odds, tá? Inclusive nas odds do grupo tava mais ou menos assim. Então o Canadá classificou. Para esse jogo, falando de desfalques, a gente ainda não tem, aqui tem escalação, perdão, ia falar bobeira, a seleção da Venezuela não tem o Darwin Matias. Darwin Matias, que joga no futebol espanhol já há muito tempo, mas aí ele vai dar vaga para o Eduardo Belo, que inclusive vem sendo titular, tá? Então o Darwin Matias tomou 2 cartões amarelos, é o único desfalque, que na minha opinião não é desfalque, porque o Eduardo Belo ia ser titular, equipe que joga no 4-2-3-1. E do outro lado, do Canadá, também nenhum desfalque. E resta sempre saber, né? Por mais que a escalação tá dando aqui um 4-2-3-1, pode ser que acabe espelhando a seleção venezuelana ali no 11 inicial, mas muitas vezes a gente vê, né, principalmente dentro do jogo, de Smart fazendo algumas mudanças, algumas alterações, colocando o Alphonso Davies um pouco mais adiantado. Isso pode ocorrer durante o jogo, então é uma situação normal, porque o Davies e o lado esquerdo, né, canadense, é o mais forte, com ele e com o Liam Miller também, né, que é bom jogador, viu? Não tinha visto, joga MLS, vi pouco, mas vi aqui na Copa América e gostei. Odds para esse jogo, odds equilibradas, né? Venezuela 2,60, 2,90. Na minha opinião, por tudo que eu vi, a Venezuela já vindo, né, de uma eliminatória que é sempre complicada, se tratando de seleção venezuelana aqui na Conmebol, que é quarto colocado, então já vinha bem, né? E eu acho que acabou confirmando. Eu acredito que possa caber um lei ao Canadá por aqui. Na minha opinião, passa a Venezuela, que ainda está mais bem preparada, tá? Mas tudo pode acontecer. É o jogo mais aberto, é um dos jogos mais abertos dessas quartas de final. Mas para dar um palpite, para dar um pitaco, já que não tem aquele chaveamento que eu gosto de fazer aqui, eu já estou colocando a Venezuela como a favorita, na minha opinião, para classificar. Depois comenta aí embaixo, tá? Inclusive, dá uma olhada na análise que eu fiz das quartas da Euro, tá? Tá bem interessante também, eu vou deixar aqui nos cards para você, fechou? Seguindo, vamos de Colômbia e Panamá, agora na terceira partida aqui das eliminatórias, acontece no sábado, né, do dia 6 às 7 da noite. Do lado colombiano, vamos começar aqui falando da Colômbia, que estava no grupo do Brasil, então a gente pôde acompanhar mais de perto. Venceu o Paraguai, até com resultado fake, tá? Que esse 2-1 poderia ter sido mais, tá? Só que aí a Colômbia segurou um pouquinho, acabou tomando um gol, né, e ficou esse resultado assim, putz, um gol de diferença, mas acredito que poderia ter feito até mais aqui. Depois, venceu a Costa Rica, absoluto, 3-0, tranquilo, e fez uma excelente partida agora contra o Brasil, né? Saindo atrás, que é sempre muito difícil, tratando de Brasil, tem um contra-ataque muito forte com Vinícius Júnior, com Rafinha, jogadores rápidos, e buscou o resultado com o Daniel Muñoz, que inclusive é um excelente lateral, acompanho ele desde a época do Genk da Bélgica, hoje ele é jogador do Crystal Palace, segundo gol dele, inclusive, nesta Copa América. Do lado panamenho, cara, Panamá é a grande surpresa dessa Copa América. A gente pode falar de Canadá, pode falar de Venezuela, mas não tem, cara. O Panamá classificar num grupo que tinha Uruguai, Estados Unidos e Bolívia, claro, Bolívia é mais fraca, realmente era uma surpresa porque todo mundo esperava. Os anfitriões passando, isso daqui eu errei bastante. Coloquei até os Estados Unidos que poderia surpreender ali, né? Mas os Estados Unidos deu uma vacilada. E aí o Panamá classificou. E assim, perdeu para o Uruguai,
situação normal, venceu os Estados Unidos teve um jogador expulso, bem verdade, mas aproveitou o momento, que era o jogo que precisava vencer, pensando em classificação, e depois fez a lição de casa contra a seleção boliviana por 3-1, que é muito fraca, é a pior dessa Copa América disparado. Para esse jogo, tá? Falando de Colômbia, falando de desfalques, a Colômbia ainda pode não ter o retorno do John Lucumí, que sofreu um choque ali e tal. Provavelmente vai ficar de fora. E além dele, também não vai ter o Jefferson Lerma, que faz parte da trinca ali de meio campos com o Richard Rios e o John Arias do Fluminense, ambos inclusive que jogam no futebol brasileiro. Vai fazer bastante falta, né? Um meio campo mais marcador ali entre John Arias e Richard Rios, tá? Jogador que já tá há bastante tempo ali pela Premier League no futebol europeu como um todo. Do lado panamenho, tranquilo, nenhum desfalque, vem com todos os seus jogadores à disposição. Fiquem bastante de olho no centroavante. Cara, agora me fugiu o nome, mas eu vou falar do Michel Murilo, que é o ponta, né? Que é um dos melhores jogadores aqui da equipe. Mas só para não deixar faltar, né? Eu vou falar o nome dele aqui, vou fazer questão de abrir aqui para vocês, que é o José Fajardo, ou José Fajardo, alguma coisa assim. Inclusive joga no Equador, tá? Curioso, então conhece bastante aqui o futebol sul-americano. Autor de 2 gols nessa Copa América, inclusive um deles um golaço contra a Bolívia, que ele pegou deu aquela dominada e pum, pegou a bola no alto, fez um golaço. Odds para esse confronto entre Colômbia e Panamá. Aqui, cara, a Colômbia é o time mais favorito, né? De toda as quartas de final da Copa América, com odds de 1,30 contra a odd 10 do Panamá. Eu sempre falo, né, de futebol brasileiro, tratando assim de, cara, eu não gosto muito dessas odds 1,30, essas odds 1,40, nesse futebol mais sul-americano, que a gente tem uma diferença um pouco menor aqui na América e tal. Mas aqui, velho, não tem como não ser uma odd dessa. Por quê? De um lado, o Panamá chegou pela primeira vez nas quartas de final de uma Copa América. Do outro lado, uma Colômbia que está indo para 20, completou contra o Brasil 26 jogos sem derrota. Sabe o que é 26 jogos se o seu time não perder? Pois é, eu sou corintiano, eu não consigo passar 2 sem ver isso. Então você imagina 26 partidas. Então, isso porque enfrentou o Brasil, enfrentou o México, enfrentou em amistoso Espanha, venceu Espanha, que inclusive tá voando aí na Eurocopa. Então, assim, Colômbia é muito favorita e aqui não tem jeito. Acho que a história do Panamá foi interessante, mas ela para por aqui. Beleza? Vamos para o grande finale, então, talvez o jogo que vocês mais gostariam de ver, que é Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, desculpa. Uruguai e Brasil, não sei porque veio a Argentina na cabeça aqui. 10 da noite, no sábado, mesmo dia do jogo da Colômbia e Panamá, né? O único dia que vai ter 2 partidas. E vamos começar falando aqui da seleção uruguaia, que é considerada a terceira força aqui da Copa América, mas do jeito que o Brasil tá jogando, talvez seja a segunda, né? Do jeito que a Colômbia tá jogando, talvez seja a quarta. Então é complicado, mas vamos lá. O Uruguai venceu o Panamá, tranquilo. O Uruguai venceu a Bolívia, tranquilaço. E depois venceu aí os Estados Unidos ali. Tinha até colocado alguns jogadores ali, né? Não foi todos, né? Mas poupado alguns jogadores aqui. Fato curioso, né? Que a gente sempre pensa no Uruguai, pô, time defensivo e tudo mais. É o principal ataque dessa Copa América com 9 gols. Ninguém marcou mais gols que a seleção uruguaia. E isso é fator Bielsa, meu amigo. Por quê? Marcelo Bielsa é um técnico muito conhecido, né? Pela essa questão ofensiva dele. Inclusive é um Uruguai que joga bastante no contra-ataque, tá? Sabe jogar com a bola? Sabe. Mas o contra-ataque do Uruguai, se vocês pegarem alguns gols aí, contra-ataque bola parada são as armas mais fortes da seleção uruguaia, tá? Depois, do Brasil, a gente acompanhou bem, então você bem sabe. Empatou com a Costa Rica, não acho que jogou mal. Pegou um time que se defendia muito bem, mas tinha obrigação, sim, de ir lá e abrir uma defesa da Costa Rica, tá? Para quem quer ser campeão da Copa América, precisa vencer a Costa Rica, não venceu, empatou. E depois, aí pegou o Paraguai, que aqui era uma situação que, na minha opinião, era muito mais favorável, taticamente falando, porque o Paraguai é um time que sai, é um time que se expõe muito mais, não à toa toma muito gol. E aí, meu amigo, você se expõe contra a seleção brasileira, dá espaço, gera espaço, poderia ter sido até mais do que o 4-1 que acabou ocorrendo. E aí, depois do grande finale contra a Colômbia, que, na minha opinião, o Brasil até criou 1 ou 2 oportunidades, mas a Colômbia teve o domínio do jogo, inclusive a posse da bola em diversos momentos, rodando bola, teve posse de bola em 1 minuto 26, com finalização, Rames Rodrigues jogando muita bola, enfim. O Brasil sofreu bastante no grande teste que tinha nessa chave. E aqui também, não querendo se achar, mas eu comentei sobre isso, né? Que era um fator importante, que poderia sim a gente ver a seleção colombiana classificando em primeiro. E foi o que aconteceu e complicou tudo para o Brasil, né? Que agora vai enfrentar a seleção uruguaia. Agora, falando sobre desfalques, que é uma coisa importante para a gente comentar. O único desfalque que o Uruguai tem é um desfalque importante, que é o Maximiliano Araújo, um jogador que, sinceramente, eu não conhecia muito. Ele joga lá no Toluca do México, tá? Mas é um ponto esquerdo que já marcou 2 gols aqui nessa Copa América. 2 gols aí, tá vendo? 2 gols e uma assistência, ou seja, 3 participações para gol. E, cara, ele teve uma lesão muito feia, né? Um choque de cabeça com o Tim Ringo, o zagueiro que
da seleção americana que joga no Fulham, e provavelmente ele não jogue, tá? Provavelmente ele não jogue, não tem ainda certeza, definição. Não houve, né, uma lesão grave, mas talvez ele fique de fora. Se ele ficar de fora, melhor para nós, que aí possivelmente pode ser que o Bielsa adiante um pouco o De La Cruz e entre com a Arrascaeta no meio-campo, vai ter que mexer alguma coisa ali no esquema tático. Do lado brasileiro, todo mundo sabe, né? Vinícius Júnior fora, e por uma infantilidade, né? Não precisava ter feito aquela falta no Rames Rodrigues, que deu o chapéuzinho para trás, ele foi meter uma mão e o árbitro tava louco para dar cartão para ele e já aproveitou e desceu-lhe o cartão e deixou ele de fora. E agora, possivelmente, a gente vai ter o Gabriel Martinelli ali na posição. Beleza? Vamos para a odd? 2,80 odd do Uruguai, 2,60 odd do Brasil. Minha opinião é que estão pesando bastante o fator camisa da seleção brasileira aqui para dar 2,60. Não é uma diferença muito grande? Não é, tá? Mas, cara, hoje, se a gente vê o Uruguai jogando, vê a seleção brasileira, com o início de trabalho do Dorival Júnior, o Uruguai já se consolidando cada vez mais com o Bielsa, o Uruguai é favorito aqui. O Uruguai é favorito. Bola por bola. Camisa, pô, talvez aqui na Copa América, o Uruguai tem 15 conquistas e o Brasil 9, né? Então aqui, cara, eu vou de... Eu só não vou contra o Brasil por clubismo, tá? Eu não vou mentir para vocês. Eu vou colocar Brasil aqui, que classifica o Brasil. Mas, sinceramente, é na torcida mesmo, velho. Porque o Uruguai hoje é a melhor equipe. Não significa que eu imagine que se o Uruguai vença, né? Tecnicamente falando, ele vai ser muito acima. Vai ser sempre um jogo muito apertado. Mas, o Brasil tá complicado da gente confiar, né? O que você acha? Depois você comenta aí embaixo. Para a gente dar aquela finalizada no vídeo, vamos ver os mercados vencedores como estão. Argentina com uma odd de 2,25, lembrando que como eu mostrei para vocês, a Argentina, meu amigo, tem grandes chances de chegar na final. Com todo respeito ao Equador, Venezuela e Canadá, mas tem grandes chances para chegar à final, não à toa, tá muito próximo aí a odd de ser vencedor e ser um bicampeão aí consecutivo. Depois a gente tem a odd do Brasil, 4,33, que essa odd aqui pode zebrar agora, tá? Pode zebrar agora. E depois a gente chega com Uruguai e Colômbia, tá? Muito por conta da chave, né, pessoal? A chave aqui realmente é muito complicada para chegar na final, porque mesmo que o Brasil e o Uruguai classifiquem, pode pegar possivelmente uma Colômbia por aqui, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, tá? Não se esqueçam aí de deixar o like e logo menos, semifinal, final, eu vou deixando mais análise. Ah, e lembrando, tá? Como vocês viram aí no disclaimer, pega essa odd da Betfair, aproveita bem essa odd da Betfair para quem ainda não tem conta, que vale muito a pena, vale cada centavo aí, que na verdade você não vai precisar investir muito. Uma aposta de graça, todo dia de R$15, por 40 dias, não é todo dia que a gente vê esse tipo de promoção. Então, cara, aproveita, link aqui no comentário fixado para você criar sua conta no nosso patrocinador. Valeu? Tamo junto, até a próxima.